Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Gabriel Gonçalo e desde já quero agradecer você por estar assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ensine cada vez mais. Nós iremos começar a partir de hoje uma série de doutrinas bíblicas, tá? Eu queria usar como pano de fundo esse comentário bíblico muito interessante. Série concisa, Doutrinas Bíblicas, Elmer Tonyers, não sei se assim se pronuncia, mas é muito bom. Então nós vamos tomar esse escritor, melhor dizendo, como nosso pano de fundo, para nós termos aí uma base para nós iniciarmos, tá? Eu queria indicar para vocês também nesse estudo, essa Bíblia também muito boa, Bíblia da Escola Bíblica, para ensinar com excelência, para estudar e ensinar com excelência. Eu indico a vocês, tá? É da editora Cristã Evangélica. Ela vai trazer para nós aplicações muito interessantes. Ela vai trazer para nós aplicações pedagógicas, como ensinar, e traz também um ensino bem conciso e bem profundo, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição também para vocês os textos que eu vou estar lendo aqui também para você acompanhar. Podemos dizer assim, um pouco uma apostila para você entender, tá? Então, nós temos que entender o que é doutrina. Nós precisamos ler, tá bom? Então, o significado de doutrina. Doutrina é conjunto de princípios em que se fundamenta um sistema religioso, tá? Muito tempo passou, as pessoas tinham um pouco de receio de doutrina, porque ensinava-se muito nas igrejas uma doutrina dogmática, uma regra de conduta que as pessoas tinham que levar em determinadas as suas congregações, ou as suas igrejas, como roupa, corte de cabelo, enfim, assistir televisão. Então a gente foi deixando meio que a doutrina bíblica um pouco esquecida, ensinar exatamente o que Jesus Cristo deixou para nós, tá bom? Então nada adianta nós sermos cristãos e não crer em Jesus. Mas como assim? Como é que eu creio em Jesus? Como é que eu vou falar com Jesus? Eu vou na igreja e ouço falar de Jesus, eu tenho comunhão com Ele. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que não tem como você chamar uma pessoa para ir em sua casa se você não a conhece. Você não vai estar passando na rua e chamar uma pessoa, então entra aqui na minha casa, que você não conhece. Muito pelo contrário, você só vai levar em sua casa as pessoas que você conhece. E a mesma coisa Cristo, Jesus. Nós sabemos quem é Jesus, nós temos a noção verdadeira, nós temos a noção espiritual da fé das Escrituras Sagradas, nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós precisamos disso, tá bom? Então a introdução dele diz assim, olha que interessante: o cristianismo é Jesus Cristo. Esta resposta embrionária é uma descrição adequada, mas o problema é que muitas pessoas não entendem quem é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos cristianismo é Jesus, que legal, que revelação profunda. Então, todas as pessoas sabem que o cristianismo é Jesus, só que as pessoas não sabem quem é Jesus. Nós temos aquela ideia que ele veio ao mando do Pai, com amor, para salvar aquele que estava perdido. E só isso. E nós paramos aí. Essa linha também nem paramos, nós não prosseguimos. Sendo que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, a divindade, tá bom? Fique tranquilo, isso que eu estou lendo aqui para vocês, eu vou deixar no comentário aqui embaixo, vou deixar tudo escritinho para vocês lerem também, tá? Ele prossegue dizendo assim: para ilustrar, observa os dois discípulos no caminho de Emaús, na tarde do primeiro domingo de Páscoa. Eles achavam que conheciam Cristo e estavam até mesmo discutindo sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Mas eles estavam errados com seu entendimento sobre ele. Quando Jesus se ajuntou a eles e falou com eles, eles o não reconheceram, porque seus olhos
ficaram o quê? Cegos pela incredulidade. Espera aí, olha que interessante. Esses dois discípulos no caminho de Emaús, você pode ler depois em Lucas 24, 16, 31, que quando fala discípulo, ele andou com Jesus. Ele viu Jesus. Ele conhecia, ou pelo menos ouvia falar de Jesus. Ele estava no meio da multidão com Jesus em algum tempo. Tá? Discípulo significa aquele que aprende, ou aluno. Porém, quando Cristo morre, eles não têm esta noção verdadeira. Mas espera aí, ele morreu, eles falaram até em um ponto importante, eles falaram do quê? Da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus. Ótimo, olha aqui dois teólogos abençoados. Porém, quando o Senhor Jesus chegou-se a eles, conversou com eles, você vai ver que a narrativa deles e a conversa com o próprio Jesus estava denotando que eles apenas só conheciam de ouvir falar, eles não conheciam verdadeiramente. Porque Jesus começa a falar com eles e eles não entendem. Porque os olhos, ou o entendimento deles, eles estavam o quê? Incrédulos, eles estavam cegos pela incredulidade. Mas como morreu, ressuscitou? Então eles falavam daquilo que a maioria estava falando. Hoje, infelizmente, é assim. Muitas pessoas vivem falando o que as outras pessoas falam. Então elas não têm o conhecimento, elas não conhecem, elas não têm embasamento verdadeiro nas Sagradas Escrituras, na sua fé, para dizer verdadeiramente Jesus ressuscitou e está vivo. Existem dois tipos de pessoas: o convencido e o convertido. Convencido eu acredito, porque eu ouvi falar, é fato. Eu posso dizer que eu vou usar um termo chulo aqui, eu posso dizer que eu sou convencido que existe ET. Vou falar uma coisa boba, tá? Convencido é você saber que existe alguma coisa. Convertido é quando você se converte naquilo que você acredita. Deixa eu tentar dar uma explicação melhor. O café e a água. Quando os dois se misturam, qual é o mais poderoso? A água transforma o café converte a água? Então, assim, nós temos que entender que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, veio, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas nós temos que nos converter, porque Filipenses vai dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como um ser vai habitar em mim, viver em mim, sendo que eu não o conheço? Tá? O autor vai continuar dizendo assim, ó. Obviamente, esses dois discípulos estavam esses dois discípulos tinham necessidades espirituais aparentes, assim como muitos na atualidade têm necessidades. A forma como Jesus supriu as necessidades dele é, então, uma indicação de como ele suprirá nossa necessidade hoje. Então, nós vamos entender. Aqueles discípulos acharam que conheciam Jesus. Quando o Senhor Jesus se apresentou para eles, eles mostraram verdadeiramente que não conhecia Jesus. Tá? Vamos continuar? Explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Olha lá, Lucas 24, 27. Lembrando a vocês que isso aqui é uma aula, tá bom? Então nós vamos ler bastante, vamos ler a Bíblia e pode deixar suas perguntas aqui, tá? Nós vamos interagir bastante, tá bom? Vamos lá. Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, olha isso. Eles viram milagres, eles supostamente tiveram alguma comunhão com Cristo ali, mas Jesus agora vai dizer para eles agora: vou te explicar para você que eu não sou aquilo que vocês só enxergaram esses 3 anos. Eu estou lá atrás. Antes que existisse o mundo, eu sou. Moisés falou de mim, os profetas falaram de mim, as Escrituras falaram de mim. Então Jesus começa a ensinar eles
Jesus começa a mudar a perspectiva dele através da palavra. Então, resumindo, eu conheço ao Senhor Jesus através da leitura. Eu conheço o Senhor Jesus através do quê? Das Escrituras Sagradas. A base do seu ministério para eles era a doutrina. O verbo para ensinamento tem a mesma origem da palavra doutrina. Então Jesus estava ensinando. Ensinando, Jesus está o quê? Doutrinando. Então, quando eu ensino a palavra de quem é Cristo, o que é Jesus, o que ele veio fazer, o que é expiação, o que é justificação, eu estou doutrinando a igreja. Consegue entender? Ao que ele vai falar sobre doutrina. A igreja tem o mesmo mandato de hoje. Nossa vida e ministério devem estar baseado na sã doutrina ou no ensinamento de Jesus. No entanto, a maioria das pessoas tem medo da palavra doutrina. O mundo acha que a doutrina é inadequada, irrelevante ou está escondida em livros antigos de teologia. No entanto, a doutrina bíblica está tão viva quanto um novo convertido em Cristo e é tão prática quanto ao crescimento em uma escola dominical. E tão prazerosa quanto ler um livro favorito. Então é tão gostoso, é tão inexplicável, é um doce como um favo de mel no paladar quando nós entendemos os ensinamentos e as doutrinas de Jesus. Certa feita o Senhor Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias da minha vida, da sua vida até a consumação do século. O Senhor Jesus não está aqui através do Espírito Santo, porque a divindade é um Deus em três personalidades. Então o Espírito Santo está aqui pela personalidade dele. O Senhor Jesus está conosco através do quê? Do verbo, do logos, da palavra, em João 1. Então, para que Jesus esteja comigo, eu preciso ler, reler, meditar, acompanhar a palavra de Deus. Já foi comprovado que nós brasileiros, nós não gostamos de ler. Isso é muito triste, porque quanto menos sabedoria, menos inteligente, mais escravo nós ficamos. Mas debaixo do tapete dos poderosos nós ficamos. Saiu uma matéria, eu não lembro o jornal, eu vi no Facebook, depois eu tento achar, mostrar para vocês, que os jovens judeus, eles são os jovens mais intelectuais e mais cultos do mundo, pela questão do quê? Da leitura sistemática da Bíblia, tá? Então leia a palavra de Deus, você precisa. O Senhor Jesus ele falou mais do falso profeta e do inferno. O falso profeta, meu irmão, João diz assim que ele estava no nosso meio, mas não eram de nós. O falso profeta está no meio do evangélico, tá? O falso profeta ele não vem de outra religião e você vai dizer, opa, sai daí que é um falso profeta. Não, o falso profeta está imbuído, está em nosso meio. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom? Vamos continuar? A doutrina cristã é semelhante a um alicate numa caixa de ferramentas. Ela está lá para consertar algo. Então nós vamos andando hoje, voltando a dizer para você que chegou agora, a doutrina cristã, nós não estamos falando de usos e costumes, nós não estamos falando de uma doutrina dogmática, nós estamos falando da doutrina que Jesus ensinou. Deixa eu falar um negócio para você aqui, olhando para você e você. Tem-se muito discutido sobre o que pode, se não pode, mas pode vestir isso, pode vestir aquilo, pode fazer tatuagem, não pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. Nós entramos em uma briga aí infindável. Eu tenho uma opinião, tá? Que quem tem o Espírito Santo e é doutrinado pela palavra, sabe o que é certo e sabe o que é errado. Sabe por onde vem o escândalo, sabe o que é o escândalo. O próprio Espírito Santo, em João 16, o trabalho do Espírito Santo é 3. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? Convencer no juízo do pecado e da justiça, nos ensinar todas as coisas que tem ouvido e glorificar a Jesus. Outras coisas é a personalidade dele, consolador, advogado, intercessor, enfim. Quando eu tenho ele, o meu fruto,
O próprio Espírito Santo vai me dizer: Gabriel, não é bom você fazer isso. Gabriel, isso não é bom. Agora nós ficamos em uma briga tentando resolver aquilo que eu, como ser humano, eu não consigo resolver. Eu, como pastor, não consigo mudar a cabeça de ninguém, porque não é o meu papel convencer. O meu papel é pregar a doutrina, é pregar o ensinamento do Senhor Jesus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então fique tranquilo com isso. E cada um de nós prestaremos conta a Deus, tá? A Bíblia é uma doutrina. Vamos lá? A Bíblia e a doutrina caminham de mãos dadas com o cristianismo prático. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução à justiça, para que o homem de Deus seja apto e o que? Plenamente preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Abra isso lá. Então perceba, olha que as Sagradas Escrituras, ela é boa para quê? Primeiro, para o quê? Correção, instrução à justiça, ensinamento, repreensão. E nós às vezes pegamos e entendemos que o cristianismo é uma varinha mágica que só vitória. Deixa eu dizer algo para você. Nós iremos sim viver uma vida boa, é isso que Deus tem para nós, só que o nosso descanso é do céu. Nosso descanso é na eternidade. O Senhor Jesus quer que nós renunciamos, vivamos para Ele. Só que eu sempre digo também uma coisa, eu tenho um filho de 2 anos. E uma conjectura, uma hipérbole para você entender. Se eu colocar o meu filho em cima de um telhado alto, com 2 metros de altura, e dizer para ele: filho, pula, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai pular, porque eu sou o pai dele. Então, por que ele vai pular sem pensar? Porque ele me conhece. Agora, outra pessoa que ele nunca viu, se falar para ele: Micael, pula, ele não vai pular, porque ele não conhece. Então, só confia quem conhece. Quem não conhece não confia. Então, como a sua fé vai ser ativada? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Olha isso. Olha o segredo da fé, ela vem do ouvir. Então eu vou ter fé no Senhor Jesus, vou ter fé no cristianismo, na doutrina, quando eu ouvir. Quando este ouvir não é só o pregador na igreja, é quando eu a leio, quando eu medito. Quando eu medito, leio, para mim, eu estou ouvindo ela. Faz sentido para você? Então, a Bíblia, ela é feita para isso, tá? E para nós encerrarmos, qual é o ponto de necessidade do homem? Qual que é o ponto da sua necessidade? Para nós entendermos o que é o cristianismo, nós vamos agora compreender o que Jesus fez pelo que o homem necessitaria. Em outras palavras, para tentar explicar melhor. O Senhor Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, para trazermos a salvação. Sim, mas o que o homem necessita? O porquê também ele veio para mudar? Ele veio mudar o quê? Ele veio para preencher o quê? Qual é esse vazio? Porque nós só estamos pegando o cristianismo, Jesus Cristo, salvação. Mas qual que é o trabalho dele? O que ele veio para fazer? Vamos lá? Nós vamos aprender no segundo tópico, essa aula, essa introdução, nós vamos aprender a ideia do que é doutrina, tá bom? Aí nós vamos entender o que o homem precisa. Só para você entender na próxima aula, primeiro ponto, o homem se separou de Deus. Segundo ponto, o homem tornou seu próprio ponto de referência. Quarto ponto, o homem sofreu alienação e isolamento. Quinto ponto, o homem é cheio de ansiedade. Sexto ponto, o homem procura por significado. Sétimo ponto, o homem a caminho inevitavelmente em direção à morte. O cristianismo vai resolver esses pontos. O cristianismo, a doutrina, vai resolver essas lacunas, esses vazios que existem sobre nós, tá? Vamos lá. O Evangelho é uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Jesus Cristo. Então, neste início, isso nem foi uma aula, foi só uma apresentação. Eu tenho certeza que nós iremos
Nós iremos mergulhar nas entrelinhas da palavra de Deus e vamos descobrir coisas. Eu não quero, a minha intenção não é trazer coisas extraordinárias, não é trazer algo que nunca foi ouvido, é literalmente diferente, falar aquilo que nós precisamos ouvir diretamente, todos os dias, diurnamente. Fique comigo, aprenda mais um pouco e vamos caminhar junto. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, chame algumas pessoas, fique com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo.